Olá, alunos do 7º ano. Vamos começar mais uma aula hoje de ciências e nós vamos falar hoje de dois biomas, o Cerrado e a Caatinga. Pessoal, então, no nosso capítulo, a gente começa aí falando sobre a diversidade de animais e plantas que existe, né? Então, as florestas, elas apresentam grande diversidade de animais e grande diversidade de plantas também. Por exemplo, né, aqui a gente tem a imagem de chimpanzé e do rinoceronte. Como vocês podem ver, a forma de vida deles é totalmente diferente, então o ambiente que eles vivem é totalmente diferente. Vocês acham que, se por exemplo, a diversidade dessa região do gorila acabasse, né, ou seja, esse tipo de plantas, esse tipo de a quantidade de água, enfim, essa diversidade acabasse, né, o gorila conseguiria viver nessa situação aqui, nesse habitat do rinoceronte? Ou vice-versa? Não, não é mesmo? Por quê? Porque cada um tem uma característica de vida, né? Então, cada um tem uma forma de se alimentar, cada um tem uma forma de sobreviver ao clima, né? Os climas são diferenciados, então, tudo isso interfere na nossa diversidade. Por isso que existe tanto, às vezes, né, extinção de animais por conta também dessa mudança na biodiversidade, tá? Não só através de caças e queimadas, mas a própria destruição da biodiversidade faz com que esses animais não consigam se adaptar e entrem em extinção, né? Então, os ecossistemas, no caso essa biodiversidade, ela está inserida nos ecossistemas. Então, o que são os ecossistemas? São características de determinado local, por exemplo, solo, o clima, a quantidade de água, a forma dos seres vivos. Então, a gente tem fatores bióticos e fatores abióticos aí interferindo nesse ecossistema. E os biomas, que a gente vai falar hoje, que inclusive o Cerrado e a Caatinga são biomas brasileiros, eles são um conjunto de ecossistemas semelhantes, né? Ou seja, características desses ecossistemas com tipo de solo, clima, quantidade de água, tipo de animais, tipo de plantas, parecidos, semelhantes, né? Então, esse conjunto aí forma os biomas. Então, a gente tem aqui alguns, no mapa, né, alguns biomas mundiais. Então, a gente tem floresta tropical, a gente tem pradaria, a gente tem deserto, a gente tem floresta temperada, tundra, floresta de coníferas, né, savana, os picos gelados, o chaparral. Então, tem diversos tipos de biomas mundiais, tá? E por isso mesmo que eu quero que vocês pesquisem esses biomas que eu passei para vocês aí, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a floresta tropical, a savana, campos, floresta temperada, taiga e tundra. Não são todos, mas são alguns desses biomas diferenciados aí ao longo do mundo, tá, gente? Essa pesquisa vocês vão fazer a manuscrito, né, à mão, tá? Não quero nada digitado. Vai tirar foto e me mandar no Classroom de preferência, quem não conseguir, no meu privado, tá bom? Tá, vamos continuar nossa aula aí. E nossos biomas brasileiros são esses principais aqui. A gente tem o bioma Amazônia, a gente tem o Pantanal, temos o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pampa, que está mais lá na parte sul do país, tá bom? Então, o bioma Cerrado. O bioma Cerrado, ele representa em torno de 22% do nosso território nacional. Ele incide alguns estados, né? Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, um pedacinho, Distrito Federal, e ainda tem alguns restícios de cerrado no Amapá, em Roraima, né? E no Amazonas, tá? Então, ele é um bioma que abrange muitos lugares, né? Muitos estados no nosso país, por isso 22% do território nacional é composto por cerrado. Então, o clima predominante nesse cerrado é o tropical sazonal. Por que tropical sazonal? Tropical porque tem épocas quentes, épocas úmidas, né? No caso, época de seca e época úmida. E sazonal porque existem esses períodos, né? Períodos chuvosos e períodos de seca. Então, por isso sazonal. Períodos chuvosos, períodos de seca. Então, a vegetação, ela é em sua maior parte árvores baixas, não tem árvores tão altas, esparsas, né? Ou seja, retorcidas, né? Troncos retorcidos, folhas grossas,
raízes longas. E tem também algumas gramíneas e arbustos ao meio desse cerrado, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens aqui, tanto de animais típicos do cerrado, quanto de plantas, né? Então, a gente tem o ipê, a gente tem o caju do cerrado, o piqui, que é muito famoso, né? Que até serve como renda aqui no nosso estado. E aqui de animais a gente tem, né? O veado campeiro, o lobo-guará e entre outros animais que fazem parte desse bioma cerrado, né? Então, por exemplo, o lobo-guará, ele é específico aqui do cerrado. Então, no caso, se essa biodiversidade, ou seja, que a gente estava comentando, né? Se esse ecossistema ele for extinguido, ou seja, acabar, o lobo-guará também não vai ter um bioma para que ele sobreviva, né? Para que ele consiga sobressair. E a caatinga? A caatinga, pessoal, ela apresenta um clima, né, semiárido. A vegetação tem poucas folhas e essas plantas são adaptadas também para os períodos de seca, além da grande biodiversidade que tem, né? É encontrado em áreas do Nordeste, no Brasil, nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e algumas partes de Minas Gerais ali na divisa com a Bahia. Toda essa área abrange em torno de 11% do território brasileiro, então também é um bioma relativamente grande, né? E a vegetação da caatinga, ela constitui um tipo de vegetação adaptada à aridez do solo e à escassez de água, ou seja, essas plantas elas são adaptáveis a armazenar água em seus troncos, raízes, para que em momento maior de seca ou de seca prolongada, elas consigam sobreviver. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem a palma, que é até utilizada como alimentação naquela região lá para os animais. A gente tem o mandacaru. E nós temos também alguns animais aqui, né? A gente tem a serpente, a cascavel, que tem muito nessa região, que consegue sobreviver bem àquela região. Alguns tipos de lagartos que eu também não coloquei aqui, né? E a gente tem aqui, ó, as cabras, os bodes, os carneiros, né? Que são dessa região também, principalmente as cabras e os bodes, tá bom? Então, por hoje a aula é só e eu quero que vocês façam uma pesquisa aí detalhada desses biomas mundiais que eu passei para vocês e anexem no Classroom, se possível, né, gente? Um abraço a todos e ótima semana!